te agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorioso, né? Estarmos na presença de Deus para louvar, para engrandecer, para enaltecer esse Deus maravilhoso que nos resgatou do pecado, que nos transformou, que nos deu vida nova. É sempre uma maravilha, eu digo sempre, é um privilégio de nós estarmos na presença de Deus. E eu digo ainda que maior privilégio ainda é nós termos a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, de sermos participantes desta fé, desta salvação, de termos a oportunidade de estar louvando, exaltando o seu santo nome, né? Como já falei, nós estamos suprindo, né, esta aula da escola dominical neste dia, nesta hora, neste momento, simplesmente pelo fato de ontem nós termos celebrado e termos participado da Santa Ceia do Senhor, e desta feita com a presença do nosso pastor Hélio Ribeiro, que esteve conosco, uma manhã maravilhosa, abençoada, em que toda a igreja ali reunida se regozijou muito com a palavra de Deus, né? Com o ensinamento que o servo do Senhor nos trouxe no dia de ontem, né? Que teve que regressar para a sua cidade, para a cidade de Vitória, né? Para fazer outros trabalhos, para realizar outros trabalhos. E aqui nós estamos aqui contribuindo com o pastor Hélio, com o pastor Elmi, que é o nosso gestor local, né? Que está aqui na cidade de Petrolina. E desta feita, né? Nós trazendo um assunto que é a nossa 12ª aula, que fala sobre a conduta do crente em relação à família. O texto áureo desta lição se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que nos diz assim: por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. A verdade prática desta lição: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Glória a Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e depois no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que nos diz assim, a palavra de Deus. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo da igreja, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. No Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. O objetivo geral desta lição nos diz assim: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos são aqueles objetivos que, para cada objetivo, ele está relacionado a um tópico da lição. O primeiro objetivo fala refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. O segundo objetivo é demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E o terceiro objetivo é orientar a conduta dos pais e os filhos no ambiente familiar. Os tópicos da lição, eles se distribuem desta forma: tópicos e os pontos da lição, né? O primeiro tópico fala sobre a conduta do crente como marido. E os pontos são o papel do marido como líder da família, o amor como elemento primordial, e o terceiro ponto é o cuidado do marido à esposa. O segundo tópico fala sobre a conduta do crente a conduta da crente como esposa. O primeiro ponto fala sobre o conceito de submissão cristã. O segundo ponto, a condição da mulher cristã. E o terceiro, a reverência devida ao marido. E o terceiro tópico fala sobre a conduta do crente como filho. O primeiro ponto fala sobre a responsabilidade dos pais. O segundo, sobre a conduta requerida dos filhos. E o terceiro ponto sobre o mandamento com promessa. Glória a Deus, aleluia. Como nós já sabemos, na lição desta semana, fala sobre a relação familiar, sobre a conduta do crente no meio da família, no seio da família, no seio familiar. Como diz o próprio título da lição, a conduta do crente em relação à família. Estivemos estudando na semana passada sobre os atributos da unidade da fé, que foram 3, que era o quê? A humildade, a mansidão e a longanimidade, onde o apóstolo Paulo, visando a unidade da igreja, admoesta que os crentes de Éfeso a viverem a praticidade dos ensinos divinos no seu cotidiano, para que a igreja continuasse de fé em fé a permanecer fiel, sendo a agência da salvação para os demais que haviam de se converter, né? O apóstolo Paulo, ele nos exorta a permanecer de modo contínuo no viver digno da vocação em que fomos chamados, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 1, e como continuidade da conduta do crente neste mundo. Paulo agora, nestes versículos que nós acabamos de ler, né, o que está escrito em Efésios 5, 22 e depois Efésios 6 e 1, que fala sobre a condução do lar familiar do cristão, né? Paulo, ele orienta sobre esse dever de conduta no meio da família cristã diante de uma sociedade que nós estamos vendo aí, uma sociedade corrompida, né? Perante também a presença desse Deus maravilhoso que constituiu essa instituição que nós chamamos de família. O assunto sobre a família é algo que interessa não somente os crentes, mas também as pessoas que não são crentes, né? E ultimamente, neste século, tem sido debatido a questão da unidade familiar, a sua constituição, a hierarquia e os papéis que todos os indivíduos possuem e a demanda dentro desse núcleo familiar. Já aprendemos que dentro da instituição da família, porque a palavra família ela vem do latim famulus, que significa grupo doméstico ou conjunto das propriedades de alguém, que eram que naquela época faziam parte da família, os escravos, os servos, né? E em estudos anteriores, que para originar a mesma era preciso o quê? É necessário que para se constituir uma família, é necessário que haja a união de um homem com uma mulher, a qual nós chamamos de casamento. E isto dentro dos princípios, princípios divinos. O princípio que rege o casamento, como nós já vemos aqui, e nós já lemos no texto áureo desta lição, são 3 princípios divinos. O primeiro princípio é
a heterossexualidade, que fala sobre o quê? Que o propósito do casamento, ele é apenas a unificação de dois sexos, né? Ou seja, o homem e a mulher. Para que haja unidade familiar, é necessário que o casamento seja entre o homem e a mulher, para que possa, conforme a determinação divina, para que pudesse, então, através da procriação, desse continuidade da raça humana. E também o princípio da monogamia, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Apenas um homem, somente um homem, casa apenas com uma só mulher, que este é um dos princípios divinos, né, que nós aprendemos no decorrer das lições anteriores, até de outros módulos que nós estivemos estudando aqui na escola dominical. E também o terceiro princípio divino é a indissolubilidade, ou seja, o casamento é indissolúvel, ou seja, jamais poderá se dissolver, a não ser por 3 aspectos que nos falam a palavra de Deus. O primeiro aspecto que o casamento pode se dissolver é a morte. Somente na morte de um dos cônjuges é que o casamento ele deixa de existir, conforme nos orienta o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 7 e o versículo 3. Depois tem a deserção, que é quando um dos cônjuges se decide deixar o seu companheiro. No caso, a mulher decide deixar o homem, ou o homem decide deixar a mulher, quando o apóstolo Paulo também nos fala, no caso de ambos os cônjuges, ou de um dos cônjuges serem descrentes, né? Para que não haja um julgo desigual, nesse caso também é permitido a dissolução, desde que a pessoa que fica separada, ela jamais poderá contrair um novo casamento ou ter um novo relacionamento. E também a infidelidade conjugal, conforme o próprio Jesus nos falou em Mateus capítulo 5, versículo 32 e o capítulo 19, versículo 9, que fala sobre acerca do divórcio, em que, em caso de infidelidade conjugal, a pessoa que foi traída, ela pode decidir se continua ou não com a pessoa que está casada. Amém? O primeiro ponto da lição, né, antes disso, né, como diz a própria palavra conduta, que é a palavra que vem no título desta lição, que fala sobre a conduta do crente, né, com a sua família. A palavra conduta, ela tem várias definições, né? Uma das definições é o quê? É a maneira de se portar, a maneira como a pessoa se porta, se mostra, né, como ela se comporta mediante a alguma coisa, que neste caso é a maneira como o cristão deve se portar ou se comportar dentro do seu familiar, dentro do seu convívio matrimonial, do seu casamento. É o modo de alguém se comportar e viver, ou comportamento e atitude são os significados da palavra conduta. O primeiro tópico da lição fala sobre a conduta do crente como marido. Glória a Deus. Aleluia. Nos diz assim a palavra, nos diz assim o assunto da lição, né? Conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido, que é o primeiro ponto, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o versículo 23 do capítulo 5 de Efésios. Né? Nos escritos hebraicos, né, temos alguns termos para identificar a unidade familiar. Temos o grego, temos a palavra hebraica mishparra, que é usado no sentido amplo que o nosso termo português, e se refere aos habitantes de uma casa, e a casa como agregado no sentido amplo, ou seja, como um agregado familiar.
E o Beit Ab Mishparra, que muitas vezes se refere a um círculo de parentes com fortes laços de sangue, e a uma outra palavra que é o Ba'it, que significa literalmente casa, que pode significar família que vive debaixo do mesmo teto ou que vive na mesma casa, conforme escrito está em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, e é frequentemente traduzido por casa, conforme Gênesis 18 e o versículo 19. O papel do líder na família. Nós sabemos que em toda a camada da sociedade, em toda a organização, em todo o país, em toda a etnia, em toda a tribo, aldeias, em todos os lugares onde há a existência humana, a existência da sociedade, uma sociedade organizada, sempre haverá a presença de um líder, né? Logo que todo grupo social e a derrota. A unidade familiar será degenerada se esta não estiver em uma liderança. E esta é na ordem divina, como desde o princípio. No capítulo 5, no capítulo 6, Paulo nos mostra de forma doutrinária que existem deveres a serem cumpridos na unidade familiar, onde as mulheres devem ser submissas aos seus esposos, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 18, Tito capítulo 2, versículo 5, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Os maridos também têm esse dever. Qual é o dever do marido? O dever da liderança do seu lar, o dever da liderança da sua família, mediante a sua esposa e os seus filhos. E estes filhos, em relação ao pai, devem se submeter à sua autoridade, ou seja, a autoridade desse pai deve ser aceita pelos filhos. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 23. Paulo ele descreve a ordem, ele diz: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. As contrariedades estão no meio da sociedade atual, onde as ideologias malignas, elas tentam dissolver ou desvalorizar o padrão divino de formação da família. Dentre elas, nós conhecemos, e se os irmãos não conhecem, mas desde já entendam que existe também a ideologia fundamentada por Karl Marx, onde dentro da sua filosofia de vida, ele tenta debater a respeito das lutas de classes, ou seja, a respeito de lutas de servos, de empregados contra os donos, os seus senhores, que nesse caso se remete ao que acontece nos dias atuais, onde trabalhadores, em busca de seus direitos, eles procuram fazer greve, fazer outros movimentos para alcançar os seus direitos e lutarem contra os seus senhores, contra os seus patrões, mas que neste caso se tornou-se uma filosofia humanista e comunista, da onde surgiram vários conceitos comunistas da luta de classes, Dentro desta ideologia, deste pensamento filosófico de Karl Marx, surgiu também as ideologias feministas, onde as mulheres, em séculos passados, eu creio que nas décadas de 50, de 60, se fomentou-se muito essa ideologia, em que as mulheres, em busca de liberdade, já que vivia dentro de um sistema em que elas tinham poucos direitos e que tinham mais deveres do que direitos dentro da família, então essas mulheres, em busca de um ideal filosófico baseado nas filosofias de Karl Marx sobre lutas de opressões, lutas que envolviam a classe opressora e a classe que subjugava, então essas mulheres formularam ideologias conhecidas como a ideologia feminista, onde elas iriam combater diretamente contra, no caso, os seus opressores, que eram os maridos, ou então a classe masculina. Então, baseado nessas ideologias, começaram também a surgir
outras ideologias que desta feita com o propósito de tentar dissolver as características ou então a unidade familiar, que é também a base da igreja, que é o princípio divino que Deus estabeleceu mediante a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Daí então surge a ideologia de gênero, muito debatida, né, de alguns anos para cá, muito difundida, muito, vamos assim, espalhadas, anunciadas pelas mídias sociais, pela televisão, aonde as pessoas com um entendimento diferente a respeito do sexo, né, a respeito das suas vontades, das suas ideias, né, sobre a questão do sexo, então elas criaram essas ideologias para tentar, de uma vez por todas, como dizem elas, se libertarem de algumas opressões, talvez até do sistema, como eles chamam, o sistema patriarcal, onde é formado e constituído né? Não é verdade? Onde tenta reescrever as identidades sexuais dos seres. Essa ideologia afirma que todos nascem sem sexo e que por opressão a sociedade obriga essa construção de identidade social que nós chamamos, o que eles dizem que nós chamamos, que a própria palavra de Deus declara, que é o homem e a mulher. Então, essas ideologias é uma das causas que tentam dissolver a unidade familiar. O segundo tópico da lição fala sobre o amor como elemento primordial. Aqui, o marido, além de liderar, ele deve também amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como nós subentendemos, né, que existe uma liderança, né, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e, consequentemente, o homem é a cabeça da mulher. Então, isso é uma ordem divina para que haja uma liderança, para que haja vamos dizer assim, um fundamento correto e reto diante de Deus, para que a igreja ela possa permanecer unida com o propósito de realizar a vontade de Deus aqui na terra. E essa igreja ela continuará sendo unida quando aqueles que fazem parte dela como organismo vivo, né, a família que fazem parte dela também permanece como na ordem que Deus determinou, tendo a sua liderança no seio da família. Nós aprendemos que desde o início, que assim como existe, né, o líder na igreja de um modo geral, os pastores, aqueles que foram levantados por Deus, também no seio da família, o marido, né, o homem, ele tem essa responsabilidade de liderar a sua família, liderar a sua esposa e seus filhos, já que ele é reconhecido também como líder, como se fosse também um sacerdote dentro do seu lar. E nesse caso, esse homem também ele tem um direito de liderar, mas de liderar amando a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Considerando que a palavra amor no Novo Testamento, que esta palavra fosse escrita, vamos supor que esta palavra fosse escrita por um autor clássico, ele escolheria uma das palavras gregas, que nesse caso são 4 palavras gregas, que é o eros, o philos, o estórgio e o ágape. Então, se fosse um escritor clássico, quando ele fosse falar do amor de um homem para com a mulher, talvez ele usaria a palavra eros, né, que é um amor de atração física, a atração sexual, né? Ou então ele poderia usar as palavras philos ou estórgio, que é aquele amor de amigo, aquele amor de amizade, ou então aquele amor familiar, de familiares, de parentes. Mas neste caso aqui, Paulo está somente usando a palavra ágape. E a expressão que ele usa aqui é agapau, que se refere a um amor desinteressado, sacrificial, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada. Pois assim como Cristo amou a sua igreja, e por ela deu sua vida, demonstrou seu amor sacrificial para com ela, assim também deve ser os esposos em relação à sua esposa, amarem incondicionalmente, com amor desinteressado, mas um amor
como se fosse amando a si mesmo. O próprio apóstolo Paulo, ele usa essa expressão. Deus nos amou. Cristo amou a sua igreja. E assim como homens, líderes, maridos, amem as suas esposas. Glória a Deus, aleluia. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Quando se fala em amor altruísta, se fala naquele amor voluntário, naquele amor em que ele pensa primeiro no bem do próximo do que no bem de si mesmo. O cuidado do marido para com a esposa. A Escritura enfatiza, isso é o terceiro ponto. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5, 28, parte B. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesma. É o amor atencioso. Ele permanece, tem a sua família, principalmente a sua esposa, como alguém que está ali para lhe ajudar, para lhe cooperar. Porque a palavra esposa, vamos dizer assim, ela no início nas Escrituras Sagradas, quando Deus foi fazer... Glória a Deus, aleluia. Irmãos, deu uma pausazinha assim, porque a internet às vezes ela dá um pouco, fica vacilando um pouco, Mas os irmãos nos acompanhem para a glória de Deus, Aprendam um pouquinho da palavra de Deus, medite um pouquinho na palavra de Deus, porque é um assunto maravilhoso. Nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, o machismo tem tomado conta também da vida de muitas pessoas, onde o homem às vezes não tem aquela compreensão do que é liderança, do que é ser aquele que está no comando do seu lar, e às vezes acaba se extravasando, acaba também abusando da sua própria família, como por exemplo abusando da sua própria esposa, Se nós abrirmos os canais de televisão, assistir os noticiários da TV, infelizmente é o que nós encontramos no nosso dia a dia, onde homens, por ser de uma natureza, vamos dizer assim, grosseira, dura, e achar porque é o homem, é o líder, pode fazer o que bem quiser com a mulher, achando que mulher é propriedade, é mercadoria. Então muitos, infelizmente, acabam matando as suas esposas, acabam matando as suas namoradas, acabam fazendo coisas terríveis contra a sua própria família, chegam ao ponto de até mesmo sacrificar, matar os seus próprios filhos por causa de questões particulares, egoístas e orgulhosas de certas pessoas. Infelizmente, a sociedade de hoje está corrompida. Embora que as pessoas não aceitem esta verdade, mas mediante a palavra de Deus, quando as pessoas não procuram fazer o bem, ou quando as pessoas não procuram colocarem como pessoas que querem a vontade de Deus nas suas vidas, infelizmente elas são destinadas, são levadas por caminhos diversos, por caminhos diferentes, que levam ao distanciamento dos valores específicos estabelecidos da palavra de Deus. E acabam fazendo coisas terríveis que não agradam a Deus. Infelizmente nós vivemos numa sociedade assim. Então, o que estamos falando neste momento, irmãos, que infelizmente, há também no seio da família, no seio da igreja, na família de alguns que se professam cristãos, que professam serem servos de Deus, que acabam também se enveredando por estes pensamentos, não buscam se estabelecer no conhecimento da palavra de Deus, não procuram colocar suas ansiedades, seus desejos, suas vontades mediante a vontade de Deus e acabam fazendo coisas terríveis. Que neste momento você possa agora colocar em sua mente que mesmo que você seja um líder do seu lar, da sua família, mas você tem uma cooperação da sua família, você tem uma esposa que está ali para lhe orientar, ou seja, para conversar com você, para estabelecer limites, estabelecer orientações, o bom convívio familiar, as decisões familiares, assim também como na liderança e na criação dos filhos.
que possamos, como verdadeiros servos de Cristo, estarmos arraigados, alicerçados no amor de Deus, na palavra de Deus, para que possamos estar cumprindo com a mensagem do Evangelho, que é levar o Evangelho a toda criatura. E só podemos cumprir com este dever divino quando nós estamos também fazendo com que nossa família coopere juntamente conosco para testemunhar da palavra de Deus. O segundo tópico da lição fala sobre a conduta da crente como esposa. Neste caso, a mulher, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Glória a Deus, aleluia. As horas estão percorrendo rapidamente, irmãos. E eu quero deixar, pelo menos nesse espaço de tempo, alguns conceitos. O primeiro conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, conforme está escrito no capítulo 5 de Efésios, no versículo 21. A esposa, no seu convívio no casamento, é comparada à igreja de Cristo, sendo submissa, voluntária e com a aceitação do amor e o cuidado do seu marido, assim como Cristo cuida da igreja e por ela dedica toda a atenção. O conceito da palavra cristã, submissão, ela vem do grego hipotarso, que é a palavra que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 24, que Paulo usa. Este verbo denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. O significado ainda é submeter-se, obedecer e subordinar. Não se trata de uma determinação paulina, de uma determinação particular do apóstolo Paulo, mas sim, Paulo esclarece aqui que é uma determinação divina para que haja boa ordem na família. Não é inferioridade por parte da mulher, também não é escravidão por parte da mulher, não é opressão nenhuma a mulher ser sujeita, ser submetida ao seu marido. Pelo contrário, dignifica a sua posição na sociedade por causa de Cristo. A sujeição da esposa deve ser espontânea, porque é uma sujeição baseada no amor e no temor de Deus. Quando Paulo diz que a sujeição é o quê? É um dever que deve ser feito como no Senhor. Assim como o marido que tem a liderança, e ele compreende que dentro desta liderança existe um amor sacrificial, um amor para com a sua esposa, assim como Cristo teve para com a igreja, assim também a mulher, ela tem também essa sujeição, mas uma sujeição no temor de Deus, no temor do amor de Deus, no amor que transcende também no seu coração, que recebeu de Deus através do Espírito Santo em relação ao seu esposo, respeitando, reverenciando, sabendo que a liderança dele ali no lar não é uma liderança simplesmente de forma machista, como diz algumas pessoas no meio da sociedade, mas uma liderança que foi estabelecida por Deus, e isto para a boa ordem do seu familiar. A condição da mulher cristã é o tópico 2. Nós sabemos que no versículo 22, o apóstolo Paulo ele fala sobre a submissão como uma questão de ordem e manutenção divina, mas que infelizmente em muitas culturas, assim como na cultura judaica, a mulher chegava a ser desprezível. A história e as ciências sociais retratam que nas culturas antigas as mulheres eram vistas como um ser de segunda categoria e até mesmo como uma propriedade do seu marido, pai ou patrão, conforme está escrito, e nós podemos ver uma descrição desta forma em Gênesis capítulo 31, do versículo 14 ao versículo 15. Na sociedade judaica, na cultura judaica, os judeus tinham um baixo conceito sobre as mulheres. Existe um livro de oração, de uma oração matinal realizada pelos judeus, um livro conhecido como Sidur. Neste livro está escrito uma oração matinal que dizia assim:
todo judeu, quando ele amanhecia o dia, que ia fazer a sua oração matinal, ele dizia dessa forma: ó Senhor, muito obrigado por não ter nascido gentio, ou seja, pessoa pagã, escravo ou uma mulher. Então você vê aí como era tratada as mulheres, era como se fosse um ser desprezível. Eles agradeciam a Deus por 3 coisas: por não ter nascido gentio, por não ter sido escravo e por não ter nascido como mulher. Que atualmente os ensinadores judeus, né, os que fazem a base da teologia judaica, eles tentam dar um outro significado a estas palavras, dessa oração. Além disso, os divórcios era algo que chegou até ser normal, até nos dias de Jesus. Por isso, aquele motivo daquela fala de Jesus sobre o divórcio, em que Moisés ele deu carta de divórcio por causa dos corações endurecidos daqueles homens. Ao ponto, né, o divórcio se tornou tão normal ao ponto de os homens daquelas épocas, principalmente os judeus, de se divorciarem das suas esposas, repudiarem as suas esposas por qualquer motivo. Já na cultura, na época do apóstolo Paulo, a cultura grega, que era justamente a cultura que envolvia o sistema de vida em que os efésios viviam, porque eles viviam baseado naquelas culturas daquela época, a cultura grega. Então Paulo, ele dá esta interpretação, né, a respeito do cotidiano cristão, das famílias cristãs que estavam ali sendo agora reorganizada dentro da igreja de Éfeso. Paulo ele também traz essa instrução de amor, de sinceridade, de liderança, de submissão de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira pessoa que assume um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia que a cultura daqueles dias era uma cultura também terrível em relação às mulheres. Era ainda pior do que a cultura judaica. Porque os gentios, principalmente os gregos, né, eles viviam de promiscuidade. Ou seja, se prostituíam, adulteravam-se, né, como algo normal no meio da sociedade grega e também no meio da sociedade romana. As prostituições, a promiscuidade eram tamanhas e vistas como algo normal. As mulheres eram vistas apenas como objeto de prazer sexual. Xenofonte disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Para você ver como era o nível de entendimento da sociedade daqueles dias do apóstolo Paulo. Também um outro filósofo chamado de Demóstenes, ele dizia, né, dentro da cultura dele, ele dizia assim: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo e as esposas como o propósito de ter filhos legítimos. Essas eram práticas que eram valorizadas pela sociedade grega, né, e faziam parte do cotidiano do povo pagão e gentil, para você ver como era o nível, o conceito da sociedade mediante a questão do sexo feminino. Então a mulher era desvalorizada. E Paulo aqui ele traz essa valorização para o seio familiar, em que ela, mesmo sendo submissa a seu marido, ela também tem participação na construção, nos conceitos, no entendimento, no ensinamento do seio da família. Juntamente com o seu esposo, ela também é responsável pela orientação e pela criação dos seus filhos. Amém? O terceiro ponto fala sobre a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, que é aquele amor incondicional em que uma pessoa sente por outra, ou seja, ela pensa em outra pessoa, no bem-estar da outra pessoa, primeiro do que ela mesma, ou em detrimento de si mesmo. Este é um amor altruísta, que busca o bem, o interesse dos outros ao invés do interesse de si mesmo. Assim deverá ser o amor do marido com a sua esposa e os seus filhos. O comentarista aqui quis nos dizer que se o marido dar à esposa aquilo que ela precisa, devido à benevolência,
que benevolência aqui neste caso é a bondade de ânimo para com algo ou alguém, é a magnanimidade. Desculpa aí, irmãos, a palavra é meio complicada, mas é complacência, transigência, que é o amor respeitoso, digno e recíproco. E este amor recíproco, quando o marido dá para com a sua esposa, ele também recebe dela o respeito, né? A esposa também participa das decisões em família. Ela tem o direito e o dever de participar das tomadas de decisões dentro da família e não apenas obedecer às determinações do marido. A decisão deve ser feita e conduzida pelo casal conjuntamente. Quando a igreja, quando a família, a unidade familiar cristã, ela consegue fazer tudo isso, ela permanece fiel ao padrão divino em que o homem irá, sinceramente, com toda sinceridade, ter um entendimento geral de conduzir a sua família e tendo a oportunidade de conduzir e levar a palavra aos seus irmãos que estão no seio da igreja. O terceiro tópico da lição fala sobre a conduta do crente como filho. O primeiro ponto fala sobre a responsabilidade dos pais. Uma boa liderança, ela abrange 3 requisitos básicos na vida dos filhos. 3 condições básicas para os pais que atingem a área dos filhos. Primeiro, a instrução. Tudo aquilo que o pai fala, né? Tudo aquilo que nós dizemos, ele exerce um poder sobre a mente dos filhos. Refere-se a tudo aquilo que dizemos para os nossos filhos, os ensinamentos, os exemplos, as práticas, né? Tudo aquilo que o filho ele ouve do seu pai, ele absorve, né? O segundo é a influência. Tudo aquilo que o pai faz, que a família faz, o pai e a mãe faz diante dos seus filhos, influencia a vida dos seus filhos, né? Se forem coisas positivas, irão influenciar os seus filhos positivamente. E o terceiro é a imagem. Tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, né? Mas aqui a imagem é justamente aquilo que os filhos veem na vida dos seus pais. É aquilo que os pais não são e mostram para os filhos no seu dia a dia. A Bíblia é o nosso manual de instruções a respeito dos assuntos referentes à nossa vida. Primeiro, a responsabilidade dos pais. Quando falamos em educação de filhos, a Bíblia é riquíssima em conselhos, quando seguidas resulta em filhos que vivem uma vida que agrada a Deus, conforme Provérbios 3, 11 e 12. Nos tempos do apóstolo Paulo, a cultura agia de outra maneira. Stott, né, ao citar William Barclay, ele revela que na chefia da família romana, o chamado pater familias era exercido com autoritarismo e vislumbres de crueldades e brutalidade. O pai romano tinha autoridade total sobre a sua família. Poderia vendê-la como escrava ou fazer os membros trabalhar em seus campos. O pai também ele poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe permitia, lhe facultava e podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte para os seus filhos, se caso o pai quisesse. Para você ver como era a cultura exercida pelos romanos naquela época, era uma cultura cruel, né? Ezequiel Soares também afirma que essa prescrição está intrinsecamente relacionada à cognação entre pai e filho, e entre Deus e o seu povo, pois não existe na vida alguém mais importante para o filho do que o pai e a mãe. Eles são seus heróis. Esse relacionamento é análogo ao de Javé com o seu povo Israel, conforme Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31. Essa cognação que fala aqui é uma palavra até estranha, né? O que é cognação? Cognação é o quê? É a relação de parentesco. Viu? Ou então o parentesco, que nesse caso aqui é a relação que existe entre o filho e os seus pais. Ou seja, o pai e a mãe. A palavra, no versículo 2 fala sobre a palavra honra. Honra teu pai e tua mãe, né? Neste sentido, o apóstolo Paulo usa o termo grego timau para a palavra honrar.
e tem o significado de que autorrespeitoso ou estima mostrada a uma outra pessoa. A obediência dos filhos aos pais é algo requerido pelo próprio Deus. Desobediência dos filhos era algo inaceitável na antiga aliança. Os filhos rebeldes segundo a lei de Moisés, né, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 18 ao 21, capítulo 21, versículo 18 ao 21, né? Aos filhos rebeldes e costumais era aplicado a pena de morte por apedrejamento. Amém? O segundo ponto fala sobre a conduta requerida do filho. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo, que diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Né? Que neste caso também está relacionado a honrar o pai e a mãe. Né? Que Deus abençoe, meus amados irmãos.